Fiz exatamente o que minha namorada pediu e agora ela está surtando. Eu nunca imaginei que seria uma daquelas pessoas que desabafam sobre problemas de relacionamento na internet. Mas aqui estou, precisando colocar tudo para fora e, quem sabe, ouvir algumas opiniões. Tenho 28 anos e até pouco tempo atrás achava que tinha um namoro sólido com a Sofia, de 27. Estávamos juntos há 3 anos, morando no mesmo apartamento há 2. E, sinceramente, tudo parecia perfeito. O tipo de perfeito em que eu já pesquisava anéis de noivado escondido durante o horário de almoço. Nós nos conhecemos através de amigos em comum, numa noite de jogos de tabuleiro, uma história bem comum. Ela riu das minhas piadas sem graça, eu adorei o jeito competitivo dela no banco imobiliário e simplesmente rolou uma química. Começamos a namorar quase que imediatamente e, 1 ano depois, decidimos morar juntos, já que passávamos todo o tempo um na casa do outro de qualquer forma. Tínhamos nossas rotinas, sabe? O pão na chapa com café com leite aos domingos, as caminhadas no parque perto de casa depois do expediente, e até assistíamos aqueles reality shows péssimos que ela adorava, enquanto eu jogava no celular. Coisas normais de casal. A Sofia trabalha com marketing e eu sou gerente de projetos numa construtora. Ambos temos bons empregos, amigos em comum e nossas famílias se dão super bem. Minha mãe a adora e o pai dela sempre me chama para assistir aos jogos de domingo à tarde. Éramos aquele casal que os outros usavam como exemplo, dizendo que a gente lhes dava esperança no amor. Eu sei como isso soa agora. Tudo estava perfeitamente normal até a terça-feira passada. Estávamos jantando e a Sofia me contava sobre um projeto do trabalho. Eu estava na metade do meu sanduíche quando ela soltou, do nada. Ei, o que você acharia de tentarmos um relacionamento aberto? Eu literalmente congelei no meio da mordida. O garfo parou a centímetros da minha boca e eu fiquei ali, paralisado. Pensei que talvez tivesse ouvido errado, mas não. Ela continuou, falando sobre como tinha lido a respeito na internet, como muitos casais estavam experimentando isso hoje em dia, e como isso poderia nos ajudar a crescer individualmente e fortalecer nossa relação. Tem alguém específico com quem você quer sair? Perguntei. Honestamente, foi meu primeiro pensamento. Quem sugere um relacionamento aberto sem já ter alguém em mente? A Sofia ficou toda na defensiva. Não é por causa de ninguém. Eu só acho que seria bom para nós explorarmos mais a nós mesmos. Ainda somos jovens, e eu não quero que a gente acorde daqui a 10 anos se perguntando o que perdemos. Eu fiquei ali, tentando processar o que estava acontecendo. Essa é a mesma mulher que uma vez ficou brava porque uma garçonete sorriu demais para mim. Agora, ela falava sobre sair com outras pessoas, como se estivesse sugerindo um restaurante novo para experimentarmos. Você tem se sentido infeliz? Questionei. Porque talvez eu tivesse deixado passar alguma coisa, talvez houvesse sinais que eu não vi. De jeito nenhum, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa para pegar a minha. Eu te amo. Eu amo o que a gente tem. Não é sobre infelicidade, é sobre tornar nosso relacionamento ainda melhor. Pensa bem, nós dois poderíamos ter novas experiências, mas ainda voltaríamos um para o outro no fim do dia. Muitos casais dizem que isso fortalece a conexão. Eu não sabia o que dizer. Meu cérebro travou em algum lugar entre a confusão e o pânico. Meu apetite desapareceu completamente. A comida no meu prato poderia ser de papelão. A Sofia, por outro lado, estava animada, praticamente radiante enquanto falava, discorrendo sobre limites, regras, comunicação. Mas tudo o que eu conseguia pensar era, de onde isso está vindo? E sim, eu sei que isso me faz parecer um completo banana, mas eu disse tudo bem. Não porque eu quisesse, não porque acreditasse naquilo, mas porque a pura ânsia nos olhos dela, a forma como ela se inclinava, praticamente implorando para que eu concordasse, deixava claro que ela já tinha se decidido. Dizer não parecia como fechar uma porta que ela não tinha a menor intenção de manter trancada. Você tem certeza que está bem com isso? Ela perguntou com uma expressão de preocupação ensaiada,
como se estivesse me dando uma escolha real. Nós não precisamos fazer isso se você não estiver confortável. Eu olhei para ela para o quão desesperada ela parecia para que eu concordasse, e em algum lugar no fundo da minha mente, eu sabia. Isso não era realmente uma escolha. Gostasse eu ou não, algo já estava mudando entre nós. E se eu quisesse descobrir o que realmente estava acontecendo, eu teria que entrar no jogo dela. Não, tudo bem, eu disse, forçando um aceno com a cabeça. Se você acha que vai ser bom para nós, podemos tentar. E assim, eu entrei em algo que não acreditava, sabendo, lá no fundo, que eu já a estava perdendo. Ela ficou toda animada. Começou a falar sobre como deveríamos criar nossos perfis em aplicativos de namoro juntos, como teríamos um sistema para avisar um ao outro sobre encontros marcados. Todos esses detalhes que ela parecia já ter pensado. Enquanto isso, eu estava ali, me perguntando há quanto tempo ela vinha planejando aquilo. O resto da noite foi estranho. Assistimos TV como de costume, mas minha mente estava a mil. A Sofia se aninhou ao meu lado no sofá, agindo como se tudo estivesse perfeitamente normal, como se ela não tivesse acabado de sugerir uma mudança radical em nosso relacionamento. Eu queria voltar atrás, dizer que, na verdade, eu não estava bem com aquilo, mas não sabia como. Toda vez que eu olhava para ela, navegando no celular com aquele sorrisinho no rosto, eu sentia cada vez mais que tinha cometido um erro gigantesco. Naquela noite, deitado na cama, não consegui dormir. A Sofia estava apagada ao meu lado, serena como um anjo, enquanto eu encarava o teto, me perguntando em que diabos eu tinha me metido. Parte de mim queria acordá-la e dizer não, que eu não queria dividi-la com ninguém. Mas outra parte estava com medo. Medo de que, se eu dissesse não, ela faria de qualquer maneira ou me deixaria por outra pessoa. Então, fiquei ali, repassando cada conversa que tivemos recentemente, tentando descobrir se havia sinais que eu ignorei. Ela estava entediada? Eu não era o suficiente? Já existia outra pessoa? As perguntas vinham em avalanche, e eu não tinha resposta para nenhuma delas. Mal sabia eu que aquilo era apenas o começo do caos que estava por vir. As coisas começaram a mudar logo no dia seguinte. A Sofia passou a noite inteira criando seus perfis no Tinder e no Bumble, pedindo minha ajuda para escolher as fotos, como se fosse a coisa mais normal do mundo um namorado fazer isso. Ela até me pediu para tirar fotos novas dela. Sim, é sério. Eu entrei no jogo fotografando minha namorada para que ela ficasse bonita para outros caras. Tentei criar meu próprio perfil também, só para mostrar que estava me esforçando, mas meu coração não estava naquilo. Toda vez que tentava escrever uma biografia, parecia estranho e falso. O que eu deveria escrever? Namorando, mas procurando diversão? A coisa toda me dava um nó no estômago. Eu acho que ela sabia que eu não me encontraria com ninguém, porque não sou muito social e não tenho tempo ou energia para conhecer gente nova. Eu já tinha falado sobre isso algumas vezes, então ela provavelmente pensou que poderia sair em encontros e me manter como um step. A Sofia começou a receber matches imediatamente. Óbvio, ela é linda e divertida. Mas o que realmente me pegou foi a rapidez com que ela começou a marcar encontros com esses caras. Em uma semana, ela tinha 3 encontros agendados. 3. Ela me mostrava os perfis deles como se estivéssemos fofocando sobre celebridades. Olha esse aqui, ela dizia, enfiando o celular na minha cara. Ele é personal trainer daquela academia chique do centro. Vamos tomar um café amanhã. E eu apenas balançava a cabeça, tentando agir como se fosse algo totalmente legal e normal. A primeira vez que ela se arrumou para um encontro, senti meu estômago revirar. Ela usou um vestido preto que eu nunca tinha visto. Sim, ela comprou roupas novas para isso, e passou cerca de 1 hora se maquiando. Quando saiu do nosso quarto, deu uma voltinha e perguntou: "Como estou?" Toda animada. "Ótima", consegui dizer enquanto pensava que aquele vestido provavelmente custou mais do que ela costumava gastar em nossos jantares. Ela chegou tarde naquela noite, toda risonha e feliz. Fingi que estava dormindo quando ela entrou na cama,
mas a ouvi trocando mensagens com alguém por quase 1 hora. Na manhã seguinte, ela estava cantarolando enquanto fazia café, agindo como se tudo estivesse perfeito. Comecei a prestar atenção na sua agenda. Segunda-feira, café com o cara da academia. Quarta-feira, jantar com um advogado. Sexta-feira, uns drinks com um cara que tinha um food truck. Sim, a variedade era interessante. Cada vez, ela voltava para casa parecendo que tinha se divertido horrores. Comecei a checar os locais que ela marcava no Instagram. Não é meu momento de maior orgulho, mas eu precisava saber o que estava realmente acontecendo. Uma noite, eu até dirigi até o restaurante onde ela disse que estava jantando. A vi sentada no bar com um cara alto de terno, rindo de algo que ele dizia. A mão dela estava no braço dele e ela o olhava do mesmo jeito que costumava me olhar. A pior parte nem era vê-la com esses caras. Era como ela mudou em casa. Começou a passar muito menos tempo comigo. Nada de ficarmos abraçados no sofá. Ela estava sempre no celular, trocando mensagens com alguém. Nossa tradição do pão de queijo de domingo foi esquecida porque ela ia encontrar as meninas para um brunch. Tentei conversar com ela sobre isso uma vez. Você não acha que está saindo em muitos encontros? Perguntei, tentando parecer casual. Ela me olhou como se eu estivesse sendo ridículo. Mas esse é o objetivo de um relacionamento aberto, não é? Conhecer pessoas novas e ter experiências. Você deveria tentar também. Posso te ajudar com seu perfil se quiser. Mas eu não queria ajuda com meu perfil. Eu queria minha namorada de volta. Queria a pessoa que ficava animada para pedir pizza e assistir a filmes ruins comigo, não essa nova versão que estava sempre arrumada e saindo pela porta. Mais tarde, deitado ali no escuro, deixei tudo aquilo assentar. O quão longe as coisas tinham ido, como tudo havia mudado. A percepção de que eu tinha acabado de dormir com a melhor amiga da minha namorada, algo que deveria parecer como cruzar uma linha proibida. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como aquilo pareceu certo. Eu senti que não era um rebote sem sentido, um erro impulsivo. Ela se virou para mim, apoiando-se no cotovelo, seus olhos buscando os meus. "O que vamos fazer?" ela perguntou, a voz baixa, mas firme. Eu soltei o ar, encarando o teto. Eu deveria ter uma resposta. Deveria sentir culpa, conflito, qualquer coisa. Mas tudo o que eu sentia era alívio. Como se eu finalmente pudesse respirar depois de semanas sufocando na bagunça da Sofia. "Eu não sei", admiti. A Laura hesitou, depois disse, "Eu não me arrependo. E você?" "O mais louco é que eu também não. Nem por um segundo. Porque pela primeira vez desde que todo esse desastre de relacionamento aberto começou, eu vi as coisas com clareza. Não fui eu quem estragou nosso namoro. Não fui eu quem quebrou a confiança. E talvez, apenas talvez, eu merecesse alguém que me quisesse. Só a mim. A Sofia vai surtar quando descobrir", eu disse. "Provavelmente", a Laura concordou. "Mas não é engraçado como ela acha perfeitamente normal sair com outras pessoas, mas a ideia de você fazer o mesmo a deixaria louca?" Ela tinha razão. E foi aí que eu decidi. Talvez fosse hora da Sofia provar um pouco do próprio veneno. Eu não contei para a Sofia sobre a Laura imediatamente. Parte de mim queria ver como ela reagiria a pequenas dicas primeiro. Sim, talvez fosse mesquinho. Mas depois de vê-la desfilar com caras diferentes por semanas, achei que ela merecia sentir como era estar do outro lado. Na manhã seguinte, depois que a Laura foi embora, a Sofia chegou em casa. Tinha dormido na casa da Jéssica. Tenho quase certeza de que Jéssica era na verdade um cara chamado João, mas tanto faz. Ela estava toda falante me contando sobre sua noite das meninas, enquanto fazia café. Foi aí que eu joguei a primeira isca. "Ah, a Laura passou aqui ontem à noite", eu disse super casual. "Tivemos uma conversa muito boa." A mão da Sofia congelou sobre a cafeteira. "A Laura esteve aqui?" "Sim, a gente conversou um pouco. Ela é muito fácil de conversar, sabe?" A Sofia bateu a xícara de café na bancada com força demais, derramando um pouco. "Sobre o que vocês conversaram?" "Ah, coisas.
eu disse, dando de ombros. Vida, relacionamentos, sentimentos, foi legal. A expressão no rosto dela não tinha preço. Ela passou a hora seguinte trocando mensagens com alguém, provavelmente tentando arrancar detalhes da Laura, enquanto fingia assistir TV comigo. Eu podia vê-la me olhando de relance a cada poucos minutos, tentando decifrar o que tinha acontecido. Nos dias seguintes, comecei a mencionar a Laura cada vez mais, como ela era engraçada, como ela realmente me entendia, como estávamos trocando mensagens. Cada vez, a Sofia ficava com aquela expressão tensa no rosto, como se estivesse tentando não reagir, mas não conseguisse evitar. Uma manhã, eu estava sorrindo para o celular enquanto conversava com a Laura, e a Sofia praticamente pulou do sofá para ver o que eu estava olhando. "Com quem você está falando?" ela perguntou, tentando soar casual e falhando miseravelmente. "Só com a Laura", eu disse. "Ela está super afim daquela série nova que eu recomendei." O rosto da Sofia fez uma careta esquisita, uma tentativa de sorriso que parecia mais uma expressão de dor. "Vocês têm conversado bastante ultimamente, né?" "Sim, ela é ótima para conversar. Me entende de verdade, sabe?" A Sofia começou a fazer uma coisa. Ela checava meu celular quando eu o deixava por aí. Achava que estava sendo discreta, mas eu a pegava rolando minhas mensagens quando ela pensava que eu estava no banheiro ou na cozinha. O engraçado é que eu apaguei qualquer evidência real do que aconteceu com a Laura. Deixei apenas mensagens normais e amigáveis o suficiente para deixá-la desconfiada e levá-la à loucura. Então a Sofia começou a aparecer nos lugares onde sabia que eu estaria. Por exemplo, eu mencionava que ia tomar um café perto do trabalho, e de repente ela, por acaso, estava lá. Ou eu dizia que ia encontrar uns amigos num bar, e ela aparecia 1 hora depois dizendo que estava pelas redondezas. A melhor parte, ela começou a cancelar seus próprios encontros. De repente, ela estava mais em casa, querendo assistir a filmes ou cozinhar o jantar juntos. Era como ver alguém tentando marcar território sem admitir que era isso que estava fazendo. Depois de inúmeras tentativas de se aproximar, cada uma sendo rebatida por mim, ela finalmente foi direta. "Você está saindo com outra pessoa?" "Mas esse não é o ponto de um relacionamento aberto?" respondi. "Sair com outras pessoas?" "Sim, mas quem? É a Laura? Você está dormindo com a Laura?" Eu apenas sorri e disse: "Pensei que não devíamos compartilhar detalhes sobre nossos outros parceiros. Não foi isso que você disse quando eu perguntei sobre seus encontros?" A Sofia surtou. Começou a vasculhar meus seguidores no Instagram, checando quem curtia minhas fotos, analisando cada interação online que eu tinha. Ela até começou a seguir as redes sociais da Laura obsessivamente, interpretando cada postagem ou story. O golpe final veio quando a Laura postou uma selfie numa cafeteria, a mesma cafeteria onde eu pego meu café da manhã. A Sofia me ligou imediatamente. "Você está com a Laura agora?" "Sofia, eu estou no trabalho. Mas você sempre pega café naquele lugar de manhã. Você a encontrou lá?" Deixei-a em pânico por 1 minuto antes de dizer: "Aquela cafeteria tem tipo 1000 clientes por dia. As pessoas podem ir à mesma cafeteria sem que isso signifique nada." Mas a Sofia não engoliu. Começou a me perguntar para onde eu ia o tempo todo, com quem eu estava, o que estava fazendo. A mesma mulher que vinha chegando tarde de encontros por semanas, que nunca me dava respostas diretas sobre com quem estava, de repente exigia saber cada passo meu. A Laura achou hilário quando contei sobre o comportamento da Sofia. Estávamos nos encontrando secretamente, geralmente na casa dela, onde a Sofia não nos veria por acidente. A pequena dúvida que eu senti inicialmente sobre ficar com ela estava desaparecendo rápido, substituída por algo que parecia muito com justiça. "Ela realmente não consegue lidar com a falta de controle, não é?" A Laura disse uma noite, enquanto estávamos abraçados no sofá dela. "Não", concordei. "E a melhor parte é que ela não pode nem reclamar, sem admitir que nunca quis um relacionamento aberto de verdade. Ela só queria permissão para trair."
Foi então que a Sofia decidiu mudar de tática. Ela chegou em casa uma noite e soltou uma bomba que mudaria tudo. Acho que deveríamos fechar o relacionamento de novo. Eu encarei a Sofia, sentada ali no nosso sofá, com uma expressão séria e preocupada, me dizendo como ela achava que deveríamos focar em nós de novo. A mesma pessoa que esteve saindo com um cara diferente a cada 2 dias por semanas, agora estava ali, agindo como se estivesse me fazendo um favor enorme. Eu só acho que já exploramos o suficiente, ela disse, tentando pegar minha mão. Eu a puxei de volta. Poderíamos voltar a ser como antes, só você e eu. Eu não pude evitar de rir. Só você e eu? Como se as últimas semanas nunca tivessem acontecido. Bem, sim, ela disse, parecendo confusa com a minha reação. Não era isso que você queria? Você não parecia feliz com o relacionamento aberto. Foi aí que decidi que era hora de parar de joguinhos. Você está certa. Eu não estive feliz vendo minha namorada sair com um cara novo a cada 2 dias, enquanto mal reconhecia minha existência. O rosto dela fez aquela coisa estranha de novo, onde tentava parecer compreensiva, mas não conseguia. Eu sei que foi difícil para você, mas é por isso que estou dizendo que deveríamos fechar as coisas. Podemos trabalhar em nós. Trabalhar em nós? Repeti. Tipo, como você tem trabalhado em conhecer metade dos caras desta cidade? Isso não é justo, ela disse, ficando na defensiva. Você concordou com o relacionamento aberto. Você também poderia estar saindo com alguém. Ah, mas eu estou, eu disse, observando o rosto dela com atenção. Eu estou saindo com alguém. A Sofia ficou pálida. Literalmente pálida. O quê? Quem? Isso importa? Não era isso que você queria? Nós dois explorando e tendo novas experiências? Ela pulou do sofá. Claro que importa! Quem diabos é? Há quanto tempo? É a Laura, não é? É a Laura! Eu apenas fiquei sentado, deixando-a entrar em parafuso. Ela começou a andar de um lado para o outro na nossa sala, passando as mãos pelo cabelo. É a Laura, não é? É por isso que você tem falado tanto dela. É por isso que ela tem evitado minhas ligações. Minha melhor amiga. Engraçado como você tem permissão para dormir com quem quiser, mas no momento em que eu faço o mesmo vira um problema. Mas é a Laura! Ela gritou. Ela é minha melhor amiga! Você não pode dormir com a minha melhor amiga! Na verdade, eu disse levantando-me, eu posso. E eu dormi. A Sofia parou de andar. Ela me encarou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. O que você acabou de dizer? Eu dormi com a Laura. Várias vezes, na verdade. E sabe de uma coisa? Foi ótimo. Ela realmente se importa com os meus sentimentos. O que é mais do que posso dizer de você ultimamente? O rosto da Sofia passou de choque para fúria em cerca de 2 segundos. Você está mentindo! A Laura nunca faria isso comigo. Sério? Por que ela fez? Quer saber mais? Ela gosta de mim há anos. Até quando namorava o Marcos, ela pensava em mim. Você está inventando isso para me machucar, disse a Sofia. Mas eu podia ver a dúvida em seus olhos. Não estou. Lembra da quinta-feira passada, quando você saiu com aquele cara da startup? A Laura veio aqui, conversamos por horas, e depois dormimos juntos. Ela me vê como uma pessoa, não apenas um step esperando em casa enquanto você vive sua melhor vida. A Sofia pegou o celular, provavelmente para ligar para a Laura. Eu não acredito em você. A Laura nunca... Checa suas mensagens com ela, eu disse. Percebeu como ela tem andado meio distante ultimamente? Não respondendo muito às suas mensagens? É por isso. Ela rolou o feed do celular freneticamente, provavelmente vendo todas as mensagens não respondidas e as respostas curtas da Laura sob uma nova luz. Isso não pode estar acontecendo, ela murmurou. Não era para ser assim. Ah, é? E como era para ser? Você se diverte com outros caras enquanto eu fico em casa sendo o namorado fiel? Você realmente achou que eu não acabaria conhecendo outra pessoa? Mas não a Laura, ela gritou. Qualquer um menos a Laura. Você sabia que isso me machucaria. Nesse ponto, eu perdi a paciência.
Te machucar? E o quanto você tem me machucado? Vendo você se arrumar para outros caras, chegando tarde em casa com o cheiro do perfume de outro homem, mal olhando na minha cara? Você alguma vez pensou em como eu me sentia? Aquilo era diferente, ela tentou argumentar. Aqueles caras não significavam nada. Então isso torna tudo melhor? O fato de você estar tendo encontros casuais sem sentido, enquanto eu, na verdade, desenvolvi sentimentos reais por alguém? Eu pretendia jogar algumas dicas aqui e ali para deixá-la sentir a queimação que ela me fez sentir. Ela parou, me encarando. Sentimentos reais? Sim, sentimentos reais. A Laura e eu, não é só físico. Nós conversamos, rimos, nós realmente nos importamos um com o outro. Quando foi a última vez que você e eu tivemos uma conversa de verdade que não fosse sobre seus encontros ou suas novas experiências? A Sofia sentou-se de volta no sofá, parecendo derrotada. Então, o que você está dizendo? Você quer ficar com a Laura agora? Estou dizendo que essa história de relacionamento aberto me mostrou o que eu realmente quero, e não é alguém que me trata como uma segunda opção. Ela começou a chorar então. Soluços altos e dramáticos que provavelmente teriam me afetado um mês atrás. Mas tudo o que eu conseguia pensar era em como ela não tinha derramado uma única lágrima pelo quanto me machucou. Nós podemos consertar isso, ela disse entre soluços. Podemos voltar a ser como antes. Eu balancei a cabeça. Não, não podemos. Porque agora eu sei como é estar com alguém que realmente me valoriza. E eu não vou me contentar com menos do que isso. Foi então que a Sofia fez algo que eu nunca esperava. Ela pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta, dizendo que ia para a casa da Laura resolver isso de uma vez por todas. No momento em que a Sofia bateu a porta, peguei meu celular para avisar a Laura. Quando contei que a Sofia estava a caminho, ela apenas disse: "Deixa ela vir." A Laura sempre foi a calma, como se nada a abalasse. Mesmo assim, me ofereci para ir até lá para dar apoio. "Não", disse a Laura. "Preciso lidar com isso sozinha. Ela é minha melhor amiga há 10 anos. Eu devo isso a ela." Passei a hora seguinte andando de um lado para o outro no nosso apartamento, checando meu celular a cada 2 minutos. O lugar parecia estranho, como quando você sabe que uma tempestade está vindo e o ar fica pesado. Finalmente, a Laura ligou. Sua voz estava trêmula. "Ela apareceu aqui gritando", disse a Laura. "Meus vizinhos provavelmente ouviram tudo. Ela não parava de gritar sobre como eu a traí, como sou uma péssima amiga, como eu planejei tudo isso." "O que você disse?" "Eu disse a verdade, que gosto de você há anos, mas nunca fiz nada a respeito, porque ela era minha amiga. Que vê-la te tratar como lixo nas últimas semanas me fez perceber que ela nunca mereceu nenhum de nós, que o que aconteceu entre nós não foi planejado, mas que eu não me arrependo." Aparentemente, a Sofia não reagiu bem a isso. Ela tentou empurrar a Laura para entrar no apartamento, dizendo que precisava ver com os próprios olhos se eu estava lá. Quando a Laura bloqueou a porta, a Sofia a acusou de me esconder. "Ela surtou completamente", disse a Laura. "Começou a listar momentos aleatórios em que saímos juntos, tentando provar que estávamos nos encontrando pelas costas dela há meses. Até mencionou aquela vez no ano passado em que você me ajudou a carregar meu sofá, sabe? Quando ela estava muito ocupada com o trabalho, para ajudar." A Sofia, aparentemente, se convenceu de que cada interação que a Laura e eu já tivemos era um sinal secreto de um caso. A vez em que a Laura me trouxe canja quando eu estava com gripe. Obviamente um disfarce para ficarmos juntos. As noites de cinema em grupo na nossa casa? Apenas uma desculpa para trocarmos olhares. Então ela começou a chorar, a Laura continuou. Tipo, deslizando pela minha porta, chorando, dizendo que nunca quis que nada disso acontecesse. Minha vizinha, a dona Cida, saiu para ver se estava tudo bem. Foi humilhante. A Sofia finalmente foi embora depois que a dona Cida ameaçou chamar a polícia por causa do barulho, mas não antes de dizer a Laura que ela tinha estragado tudo e que nunca a perdoaria. Cerca de 20 minutos depois da minha ligação com a Laura, a Sofia voltou para o nosso apartamento. Ela estava péssima.
Entrou, me viu no celular, eu estava mandando atualizações para a Laura e simplesmente perdeu a cabeça. Você está falando com ela agora? Planejando seu próximo encontro? Há quanto tempo vocês dois estão rindo de mim pelas minhas costas? Ninguém está rindo de você, Sofia. Você fez isso a si mesma. Eu não fiz nada, ela gritou, atirando a bolsa pela sala. Eu sugeri um relacionamento aberto para nos fortalecer. Não te mandei ir dormir com a minha melhor amiga. Não, você só queria permissão para dormir com quem quisesse, me mantendo como seu plano B. Ela começou a pegar coisas, fotos nossas, presentes que eu tinha dado, e a jogá-las numa caixa. Vou ficar na casa da Jéssica, minha amiga de verdade. Alguém que não me apunhalaria pelas costas. Por mim, tudo bem, eu disse. Leve o que quiser. Isso a fez parar. É isso? Você não vai nem tentar me impedir? Por que eu faria isso? Você deixou bem claro o que importa para você. E não sou eu, nem este relacionamento. Ela parou de arrumar as coisas e sentou-se no sofá, de repente parecendo muito pequena. Eu pensei que você sempre estaria aqui, que não importava com quem mais eu saísse, você estaria esperando quando eu estivesse pronta para sossegar. E aí estava, a verdade finalmente vindo à tona. Eu não era seu parceiro. Eu era sua rede de segurança, seu step, seu final feliz garantido enquanto ela saía para explorar. Bem, você pensou errado, eu disse a ela. Não sou um cachorrinho esperando fielmente na porta enquanto você se diverte. Sou uma pessoa com sentimentos e mereço mais do que ser sua segunda opção. Mas você não era minha segunda opção. Eu te amo. Não, Sofia. Você ama me ter por perto quando é conveniente. Há uma diferença. Ela começou a chorar de novo, mas desta vez eu não senti nada. Nenhuma vontade de confortá-la, nenhuma culpa. Apenas um vazio. Eu venho buscar o resto das minhas coisas amanhã, ela disse, finalmente pegando sua caixa. Não consigo ficar aqui agora. Depois que ela saiu, liguei para a Laura. Apenas ouvir sua voz me fez sentir mais calmo. Conversamos por horas naquela noite, sobre a Sofia, sobre nós, sobre o que aconteceria a seguir. A Laura mencionou que alguns de seus amigos em comum já estavam tomando partido, com a maioria a chamando de traidora sem nem saber a história toda. Eu não me importo, ela disse. Eles podem pensar o que quiserem. Eu sei o que é real. Eu olhei ao redor do meu apartamento meio vazio, para os espaços onde as coisas da Sofia costumavam estar, e percebi que me sentia aliviado. Como se eu pudesse finalmente respirar de novo. Pedi para a Laura vir morar comigo e ela concordou. Eu não me importava mais com nada. Na manhã seguinte, a Sofia veio buscar suas coisas. Ela trouxe a Jéssica e outras duas amigas que eu não conhecia bem. Elas me lançaram olhares de desprezo enquanto a ajudavam a empacotar, como se eu fosse o vilão da história. A Sofia, obviamente, contou a ela sua versão dos fatos. Seu Xbox é meu. Eu comprei no seu aniversário, ela disse, desligando-o da tomada. Tudo bem, pode levar. Eu já não me importava com coisas materiais. A Laura apareceu no meio da mudança. Ela não tinha planejado vir, mas eu mandei uma mensagem dizendo que precisava de um café, e ela leu nas entrelinhas. As amigas da Sofia começaram a cochichar quando a Laura entrou, mas ela simplesmente as ignorou e me entregou meu café. Sério? Vocês vão ficar esfregando isso na minha cara? A Sofia rosnou. Ninguém está esfregando nada, disse a Laura calmamente. Estou apenas aqui para apoiar meu namorado. Foi a primeira vez que qualquer um de nós usou essa palavra. A Sofia pareceu ter levado um tapa. A mudança foi mais rápida depois disso. As amigas da Sofia corriam de um lado para o outro pegando as coisas, provavelmente tentando tirá-la de lá antes que ela tivesse outro colapso. Quando terminaram, a Sofia ficou parada na porta por 1 minuto. Eu te amei de verdade, ela disse suavemente. Não, respondi. Você amou me ter disponível sempre que quis. Existe uma diferença. Depois que elas foram embora, a Laura me ajudou a arrumar a bagunça. Você está bem? Ela perguntou, me observando jogar as coisas restantes da Sofia numa caixa de doação. Sim,
eu disse. Pela primeira vez em meses, eu realmente estou. Isso foi há 2 semanas. Desde então, a vida tem sido diferente. Melhor. A Laura e eu estamos indo com calma, fazendo as coisas do jeito certo. Tomamos café no lugar favorito dela no fim de semana passado e encontramos algumas amigas da Sofia. Elas nos ignoraram completamente. A Laura apenas apertou minha mão e sorriu. A Sofia ainda está contando sua versão da história para as pessoas. Como eu atraí, como a Laura atraiu, como nós secretamente nos queríamos o tempo todo. Algumas pessoas acreditam nela. As que importam, não. Ontem, a Laura trouxe um monte de desenhos dos seus alunos do jardim de infância para decorar minha geladeira. Estava muito vazia, ela disse. Olhando para aqueles desenhos de giz de cera, percebi uma coisa. É isso que eu quero. Alguém que note as pequenas coisas, que se importe em tornar meu espaço mais acolhedor, que apareça com um café só porque eu não respondi sua mensagem. Em vez disso, ajudei a Laura a corrigir provas da turma dela enquanto assistíamos àquela nova série de mistério que ela adora. Simples, normal, real. Olhando para trás, sou quase grato por a Sofia ter sugerido aquele relacionamento aberto. Não porque foi uma boa ideia, não foi. Mas porque me mostrou o que eu realmente queria num parceiro. Alguém que me escolha primeiro, não apenas quando é conveniente. Essa é a coisa da vida. Às vezes, as piores decisões nos levam aos melhores lugares. Ou, no meu caso, a pessoa certa, que esteve ali o tempo todo.